Sabe aquela roupa que a gente veste todo dia? Ela conta uma história. E não é só a nossa, não. É a história de toda a humanidade. E é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Desde, sei lá, a primeira pele de animal até o que está pendurado no nosso armário hoje. Pensa bem, por que a gente veste o que veste? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta, ela vai lá no fundo, na essência do que faz a gente ser humano. Porque se vestir, acredite, é muito, mas muito mais do que só se proteger. Desde sempre, a roupa teve essa dupla face, sabe? De um lado, a pura proteção, aquela necessidade básica, prática, de sobrevivência. Mas do outro lado, tem a expressão, o desejo de dizer alguma coisa sobre quem a gente é, de que grupo a gente faz parte, qual é o nosso lugar no mundo. E é exatamente essa briga, essa tensão entre o que é útil e o que é simbólico, que vai costurando, fio a fio, toda a história da moda. Ok, então para entender isso direito, a gente precisa voltar lá atrás, bem lá no começo de tudo, para a gente ver como um simples pedaço de pele de animal acabou se transformando numa linguagem complexa, cheia de significados. Lá no comecinho, a coisa era bem direta. Roupa era sobrevivência. Ponto. Era como uma segunda pele, literalmente. Uma ferramenta, né? Para se proteger do frio, do sol. Mas interessante é que, mesmo naquela época, já tem indícios, tipo agulhas feitas de ossos, que mostram uma coisinha a mais. Uma vontade de moldar esses materiais, de criar algo que fizesse mais sentido no corpo. Aí, com o surgimento das grandes civilizações, essa ferramenta ela vira um verdadeiro sistema de comunicação. Pega o Egito, por exemplo. Aquele linho branco todo não era só para aguentar o calor, não. Era um símbolo de pureza. Já em Roma, se alguém usava vermelho, aquilo não era uma escolha de gostei dessa cor. Era uma afirmação de poder, de autoridade. A roupa, de repente, começou a falar. E o mais incrível é que todo mundo entendia essa língua. A toga romana, nossa, é o exemplo perfeito disso aí. Aquilo não era só um pedaço de pano enrolado no corpo, de jeito nenhum. Era um passaporte social. O jeito de vestir, o tipo de tecido, a cor, tudo, absolutamente tudo, comunicava na hora quem era aquela pessoa dentro daquela sociedade super complexa que era Roma. E olha que interessante, por milênios, o jeito de se vestir mudava de forma lentíssima. Quase não mudava. Mas aí, algo acontece. Algo totalmente revolucionário. A própria ideia de moda, como a gente entende hoje, nasceu. É que antes disso, antes da moda existir, o valor de uma roupa estava em outras coisas. Estava na durabilidade, na tradição. A roupa de uma geração era basicamente a mesma da geração anterior. Mudar era a exceção. A regra era repetir. E então, pá, tudo muda. Por volta do século XIV, lá na Europa, o jogo vira completamente. De repente, o novo passa a ser mais legal, mais desejado que o antigo. A mudança se torna um motor de tudo. É aí, nesse exato momento, que nasce o conceito de moda, que ia definir tudo o que veio depois. E aqui está o pulo do gato para a gente entender o que é moda de verdade. Moda não é só sobre a roupa em si. É um sistema social que bota valor na novidade. É aquela ideia de que o que é super desejável hoje, amanhã pode não ser mais. Essa corrida maluca por ser novo, por ser diferente, que define a moda. Claro que as elites da época sacaram o poder disso na hora. Chegaram a criar leis, as chamadas leis suntuárias, só para impedir que as classes mais baixas copiassem o estilo delas. E na França, o rei Luís XIV foi um mestre nisso. Ele transformou a moda numa verdadeira arma política. A corte de Versalhes virou o centro do universo, ditando o que era chique e o que não era para toda a Europa. Só que esse controle todo da elite, ele não ia durar para sempre. Duas revoluções gigantescas, uma política e outra industrial, estavam prestes a chegar e mudar completamente as regras desse jogo. A Revolução Industrial, nossa, ela virou tudo de cabeça para baixo. Aquilo que antes era feito à mão, num processo lento, super caro, de repente virou produção em massa. Rápido, barato. Pela primeira vez na história da humanidade, ter roupas boas, bem feitas, deixou de ser um privilégio só dos muito ricos. E junto com essa indústria nova, surge uma figura que a gente conhece bem hoje, o estilista. O primeiro deles foi um cara chamado Charles Frederick Worth. E ele não era só um costureiro que fazia o que o cliente pedia, não. Ele se via como um artista. Ele criava coleções inteiras, apresentava as ideias dele e, o mais importante, assinava as peças, como um pintor assina um quadro.
E foi aí que nasceu a alta costura. Chegando no século XX, então, a coisa acelera de um jeito absurdo. É só pensar, Coco Chanel simplesmente liberta o corpo feminino dos espartilhos. Algumas décadas depois, a minissaia explode, não como uma peça de roupa, mas como um símbolo de rebelião social, sexual. E aí, de repente, com movimentos como o punk e o hip, a moda para de vir só de cima das elites, ela começa a borbulhar nas ruas, na cultura jovem, como um verdadeiro grito de contestação. E todo esse caminho nos joga, bum, direto nos dias de hoje, numa realidade super complexa, cheia de contradições. Uma era que é dominada por um modelo que mudou para sempre a nossa relação com as roupas que a gente veste. Esse modelo é o que a gente chama de fast fashion. É o ponto máximo de séculos de aceleração. É um sistema que faz o seguinte: ele copia as tendências lá das passarelas e bota nas lojas num piscar de olhos, e por um preço muito baixo. E o resultado disso? O acesso às tendências da moda se tornou mais democrático do que em qualquer outro momento da história. Só que essa democratização toda tem um preço. E é um preço bem alto. Porque se por um lado é legal que mais gente possa participar da moda, por outro, o sistema inteiro empurra a gente para um ciclo vicioso: comprar, usar pouquíssimas vezes e jogar fora. E para que essa máquina toda funcione de forma tão rápida e barata, bom, a conta chega. E ela chega em forma de problemas sociais e ambientais gravíssimos, que vão desde a exploração de mão de obra até um impacto simplesmente devastador no nosso planeta. E aí, como uma resposta a tudo isso, está surgindo um movimento contrário, o chamado slow fashion. A proposta aqui é uma lógica totalmente diferente. O foco não é mais na velocidade, mas sim na durabilidade. Não é sobre descarte, é sobre consciência. É, no fundo, uma tentativa de resgatar um valor que a gente meio que perdeu no caminho. O valor de ter roupas que foram feitas para durar. Olha que louco! Da primeira pele de animal até a camiseta que a gente descarta sem pensar duas vezes, a história da roupa é a nossa própria história. Ela é um espelho das nossas tecnologias, das nossas sociedades, dos nossos medos e dos nossos sonhos. Então a pergunta que fica no ar é: qual história a gente quer que as nossas roupas contem daqui para frente? A escolha de como vai ser esse próximo capítulo, bom, ela está em grande parte nas mãos de cada pessoa.